Pessoal, com certeza você já ouviu falar que o nosso corpo é composto em mais de 60% por água. Por isso é correto dizer que a qualidade da água que a gente consome está diretamente ligada à nossa saúde. Problemas como osteoporose, artrite, artrose, trombose, problemas circulatórios podem ser prevenidos e tratados através da qualidade da água que a gente consome. Pensando nisso, a Orion desenvolveu esses dois produtos, o Equalizador Água da Vida e a garrafa Equalizadora, que são capazes de trazer inúmeros benefícios à nossa saúde, pois potencializam dia após dia o nosso bem-estar através de processos naturais de purificação da água. E o melhor de tudo é que, além de cuidar da tua saúde e da tua família, você também pode carregar os produtos contigo para qualquer lugar porque eles são muito práticos. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp que eu estou deixando na descrição do vídeo ou adquira o seu produto direto no link que está na descrição do vídeo. Então vamos falar do Inter? Bora pro vídeo! Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu tenho algumas informações do Internacional para trazer para vocês, né? Vocês estão vendo, o cenário tá igual, né, o de sempre. Já estou de volta da viagem de Santos, mas não por muito tempo, né? Hoje ainda já pego a estrada de carro, né, com a Daniela para Montevidéu, onde o Internacional encara, né, o Nacional na quarta-feira, então vai ter muito conteúdo na estrada. Então já te inscreve aí no canal, me segue aí nas redes sociais para quem gosta de ver os bastidores da viagem, os perrengues, né, as coisas engraçadas lá no Insta, beleza? Então segue lá. E aqui eu quero trazer algumas informações para vocês nesse começo de semana, né? Segunda-feira, semana que promete ser decisiva para o Inter, envolvendo a Copa Libertadores, o Brasileirão com jogo no domingo, né? Os dois últimos jogos do Inter antes da parada para a data FIFA, né? Que acontece no dia 12 de junho, curiosamente, né? O dia dos namorados, beleza? Quero conversar com vocês então, gente, primeiro sobre o Inter, né, num aspecto do momento, né, dos jogadores do Internacional, né, da preparação para encarar o Nacional. Jogo na quarta-feira, às 7 da noite, lá em Montevidéu, né, jogo decisivo pela Libertadores, afinal, uma vitória praticamente, né, classifica o Internacional, né. Vamos pegar um exemplo aqui, tô abrindo a tabela da Libertadores, o grupo B neste momento tem o Inter como líder do grupo, com 8 pontos, ou seja, vencendo, vai a 9, 10, 11. O Nacional tem 7, ou seja, o Nacional já não poderia mais alcançar o Internacional, e com isso o Inter estaria classificado para a próxima fase da Libertadores. O Independiente Medellín, né, joga contra o Metropolitanos na Venezuela. Então, se vencer, vai a 9 pontos. 8, não, vai a 10 pontos, perdão. E com isso, né, chegaria, né, à frente do Internacional se o Inter empatar o jogo. Aí ficaria, né, vivo o Nacional, ficaria vivo o Inter, né, já que o Nacional tem em Montevidéu na última rodada o Metropolitanos. Então, uma vitória seria espetacular, né, para o Inter classificar de maneira antecipada e mais do que isso, né, na última rodada ter a possibilidade de, dentro do Beira-Rio, contra os colombianos, garantir o primeiro lugar do grupo B da Copa Libertadores. Para esse jogo, o Mano não vai contar com o Nico Hernandes, que foi expulso, né, naquele último lance lá em Montevidéu, mas ele deve ser o único desfalque do Inter, além dos que já estão fora, né? Gabriel, Arangues, Mercado e Maurício. A não ser que a gente tenha uma novidade aí na reapresentação do Internacional, a tendência é que esses dois jogadores permaneçam fora. Quem retorna é o goleiro John, né, volta para a meta, né, no lugar do Kehler. Volta também o Rodrigo Moledo, justamente na vaga do Nico Hernandes. Moledo que ficou em Porto Alegre no final de semana, não jogou contra o Santos por conta de um desgaste muscular. E o Campanharo, que levou o terceiro cartão amarelo, deve retornar também naturalmente ao time no lugar do Rômulo, certo? Pedro Henrique, né, vai ser reavaliado, ele teve um problema no tornozelo, mas a tendência é que também fique à disposição do Mano Menezes para esse jogo. Com isso, o time deve ser muito próximo do ideal, né, o time que o Mano vem utilizando já nas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Com o John no gol, aqui eu deixo uma dúvida, né, entre o Fabrício Bustos e o Rômulo, que é um jogador que o Mano gosta muito, então vou deixar em aberto. Moledo, Vitão e René.
Campanharo, Depena e Johnny, Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano é a tendência de escalação do Inter lá em Montevidéu. Vamos fazer um destaque, né, sobre o Nacional. O Nacional jogou no sábado, né, contra o Cerro, jogo pelo Campeonato Uruguaio, empatou em 1-1, saiu perdendo logo a 1 minuto e o Gaston Pereiro empatou, tá? Mas a escalação do Nacional foi muito parecida com a que jogou contra o Inter. Então o time titular do Nacional, né, nessa partida, o Campeonato Uruguaio que acabou de começar, né, a parte de... eles chamam de apertura e clausura, né, então o Nacional começando agora, né, ele é o 5º colocado do Grupo B, mas só tem um jogo, né, apenas um ponto conquistado nesse empate contra o Cerro, beleza? Quero falar aqui nesse vídeo também, gente, sobre Mário Fernandes. Afinal, o Brasil-Russo, né, lateral que deixou o Internacional aí antes do término do Campeonato Gaúcho, vai render uma grana bacana para o Colorado. Isso porque o jornalista brasileiro que mora na Rússia, Fábio Aleixo, trouxe uma informação importante. O Mário Fernandes está muito perto de assinar com o CSKA Moscou da Rússia. O que causa uma grande surpresa, né? Afinal, quando ele saiu daqui, né, afirmou que iria parar de jogar futebol. E agora, né, está encaminhando esse acerto com o CSKA. Essa notícia, ela é boa, né? Afinal, o Inter colocou uma cláusula na rescisão do Mário Fernandes que, ao acertar com outra equipe, ele teria de ressarcir o Internacional, tá? Ele ou a equipe que for contratá-lo. E o valor dessa cláusula é de 2 milhões de euros. Se a gente converter, né, o euro hoje está a 5,28, daria 10 milhões e 550 mil reais. O Inter embolsaria aí com o Mário Fernandes. É quase o valor de uma venda, né, de um jogador, né, mediano e tal. Então o Inter que não pagou praticamente nada, né, ao Mário Fernandes, pagou somente luvas e salários, né, até ele permanecer aqui, já que quando ele saiu, ele abriu mão de luvas. O Mário Fernandes, então, vai render essa grana caso de fato assine com o CSKA, o que é uma tendência, né? Já vinha se falando sobre isso desde quando ele estava aqui no Internacional na reserva do Bustos, né, naquele primeiro momento. Então, a tendência, então, do Mário Fernandes jogar no CSKA de novo e, com isso, né, deixar uma grana importante nos cofres do Colorado. Tá certo? Quero falar, gente, pra gente fechar esse conteúdo aqui, sobre Ener Valencia. Afinal, terminou o campeonato turco, né? E para o Fenerbahçe com um clima, né, meio melancólico, né? Afinal, ficou com vice-campeonato e perdeu, né, o jogo deste domingo para o seu maior rival, para o Galatasaray, por 3-0, tá? E aí o campeonato terminou, né? E aí o Ener tem só mais um compromisso, que é contra a equipe do Istambul no próximo dia 11, na final da Copa da Turquia, né? No final de semana é o último jogo do Ener pelo Fenerbahçe. O Ener Valencia, ele concorreu à chuteira de ouro na Europa. O que é a chuteira de ouro na Europa? É um prêmio individual entre todos os jogadores que atuam no continente, e aí, né, fica, né, alguns critérios: gols, títulos, assistências e por aí vai, tá? Pra vocês terem uma ideia, quem teve mais pontos nessa disputa foi o Haaland, né, atacante norueguês do Manchester City. Né, ele fez 36 gols na temporada e aí, né, teve, né, alguns pesos aí em relação aos critérios aí de desempate, vamos dizer assim. Ah, tem peso 2, aqui tem peso 3 e por aí vai, tá? Na sequência, Harry Kane, né, do Tottenham, ficou com 60 pontos. O Haaland com 72. O terceiro, o Kylian Mbappé, né, tem 58 pontos aqui, né? Ficou meio equilibrado o atacante francês do Paris Saint-Germain. O Ener Valencia ficou em 8º. Então, na frente dele, Haaland, Kane, Mbappé, Lacazette do Lyon, Osimhen do Napoli e o Jonathan David do Lille, além, claro, do Lewandowski do Barcelona. Tá vendo os nomes que eu tô falando aqui? Vocês estão vendo a qualidade dos nomes que eu tô dizendo aqui? O Ener Valencia tá entre eles, tá? E em gols, né? Número de gols marcados na temporada. O Ener Valencia finalizou com 29 gols na Liga Turca, né, entre também Liga Europa, aquela coisa toda, e mais gols que ele, apenas 2 jogadores, Harry Kane com 30 e o Haaland com 36. O Mbappé, por exemplo, fez o mesmo número, né, 29 gols marcados na temporada. O Haaland pode fazer mais, né, tem a final da Champions League aí na sequência entre City e Inter de Milão. Certo? Então este é o reforço que o Inter vai ganhar. Sei que muitos temem, né, que ele não possa vir e tal.
Os dirigentes do Inter falam até de forma aberta, né, sobre esse jogador no off, né, longe dos microfones, aguardando a chegada dele, que pode fazer parte da intertemporada já a partir do dia 12 de junho, caso não seja convocado para a seleção do Equador na data FIFA. Beleza? Aquele abraço então, gente. Não esquece de passar em kto.com, porque hoje tem Flamengo e Vasco, né? O último jogo da rodada do Brasileirão. O Inter torce, na verdade, por nada, né? O Inter terminou essa rodada aí bem mal das pernas, apesar do clube nas redes sociais celebrar o empate contra o Santos. O Inter é o 13º com 11 pontos, o Vasco tem 6, né? Então seria bacana um empate aí, ou até mesmo uma vitória do Flamengo. Pra quem tá temendo a zona do rebaixamento, e eu passei a temer, né? Depois que eu vi o Inter comemorar o empate contra o Vasco, eu tenho medo a partir de agora, tá bom? Então te registra lá usando o código COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê, turma. Tô indo pra Montevidéu, então me acompanha que vai ter muito conteúdo bacana. Aquele abraço, fui!